Boa noite a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um encontro com o Nelson Tavares, aqui na TV e Rádio Chico Xavier, 15 em 15 dias, às quintas-feiras, 19 horas. É sempre uma alegria, um prazer, uma felicidade estar aqui nesse encontro. Encontro esse que vocês não vão encontrar Nelson Tavares nenhum. A busca, a ideia, o desafio, a proposta é nos encontrarmos. Nelson Tavares aqui é um facilitador aprendiz, como todos nós somos nessa busca desse autoencontro. Autoencontrar para quê? Para ser mais felizes, para nos entendermos melhor. E aqui a gente traz alguns temas, algumas propostas, com auxílio da doutrina espírita, para a gente pensar um pouco, refletir e caminhar, continuar evoluindo, passo a passo, continuar caminhando. Convido a todos também, para quem não me conhece, é claro, tem muita gente que cai de paraquedas, chega de repente, alguém compartilhou o vídeo com outra pessoa. Prazer, meu nome é Nelson Tavares, vivo na Ilha da Madeira, Portugal, e tenho esse programa aqui que é uma alegria, tá sempre trazendo conteúdos, compartilhando conteúdos que para mim fazem sentido. Sempre, gente, quando eu trago conteúdos aqui, tem que fazer sentido para mim, tá? De alguma forma eu simpatizo no mínimo com esses conteúdos que eu trago aqui para compartilhar, para eu aprender também, porque eu preciso aprender muito, sem dúvida alguma. Então essa é a nossa ideia, de trazer conteúdos diferentes nessa proposta do autoconhecimento, sempre na linha da psicologia, de alguma forma, do comportamento humano. Trago bastante Joana de Ângeles, que é uma referência que eu tenho. Aproveitando desde já, convido a todos a me seguirem nas minhas mídias sociais. Tem canal do YouTube, tem Facebook, tem Instagram, tem TikTok, tem podcast também, que o pessoal pediu, eu coloquei lá. Então tem lá o áudio de palestras, um estudo semanal que eu estou fazendo também em parceria aqui com a TV e Rádio Chico Xavier. Às segundas-feiras, às 19 horas, sai aqui toda semana um capítulo novo. A gente está fazendo o livro Constelação Familiar, de Joana de Ângeles, através da psicografia do Divaldo Franco. Tem outros programas também, tem um bate-papo com Joana de Ângeles, que eu participo num outro canal, Amigos do Nosso Lar. Tem o Resenha Espírita, um outro programa também, de entrevista. Tem palestra, tem muita coisa, gente. Mas vamos começar? Chega de falar, vamos para o que interessa. Tema de hoje, hora que melhora. Hora que melhora. Como é que é essa história do poder da oração? Será que funciona mesmo? Será que a oração tem poder, tem poderes na nossa vida? Quanto esse relacionamento com o alto pode nos auxiliar ou não na nossa caminhada, na nossa estrutura, nos nossos desafios, no nosso dia a dia, nas nossas vivências, o quanto ela influencia, quanto pode nos auxiliar na nossa vida? Já vou responder de cara. Pode muito mais do que nós imaginamos. Mas vamos lá, antes de começar, é claro, como sempre de costume, eu vou fazer a nossa oração e convido a todos, quem quiser comigo, para a gente buscar uma harmonia e entrar nessa sintonia mais elevada, fechando os olhos, agradecendo a Deus Pai primeiramente, a Jesus, nosso mestre e guia, nosso amigo, por todo o seu amor, pelo seu ensinamento. Agradecemos também a toda a espiritualidade de luz que nos acompanha em momentos como esse e pedimos para que nos acompanhe, nos inspire e facilite a nossa compreensão nessa proposta, sempre no aprendizado dos ensinamentos de Jesus. E assim pedimos autorização para dar início a mais esse encontro. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, pessoal. Hora que melhora. Já comecei a dar o spoiler aqui de antemão, falando para vocês do poder da oração, que funciona e muito mais do que a gente imagina. Continuando o raciocínio aqui. E digo isso com a certeza, vou afirmar, tá? Com letras maiúsculas.
Se a gente tivesse a noção real do quanto a oração nos auxilia, eu acredito que a gente iria orar, iria rezar muito mais do que a gente faz. Talvez por essa incapacidade de perceber a amplitude, essa nossa ignorância nesse entendimento do quanto benéfico é a oração para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, para as nossas dificuldades, quando a gente eleva o nosso pensamento, a nossa vibração, quando a gente sobe de patamar, sobe o nível, sobe o degrau. Se a gente verdadeiramente tivesse noção, acredito que a gente iria orar muito mais, como Jesus nos ensinou: pedi e obtereis, batei a porta e ela abrir-se-vos-á, ou ela se abrirá. Pergunta, vamos agora para a prática, para o dia a dia? Nelson, me diz uma coisa, funciona sempre? Vou responder para vocês. Depende. Depende, mas como assim? A espiritualidade não está sempre ao nosso dispor, ao nosso favor? A gente não tem um mentor sempre preparado, 24 horas por dia, nos auxiliando naquilo que a gente precisa, naquilo que a gente quer? Pausa, calma, vamos lá. Tá aí a questão. É no que a gente precisa ou é naquilo que a gente quer? E aí que está o grande pulo do gato, o grande X da questão. Vai depender não daquilo do que a gente quer, mas sempre daquilo que a gente precisa vivenciar, aquilo que a gente precisa passar na nossa vida. Quando eu falo precisa, eu vou frisar isso. É uma necessidade. E uma coisa que é necessária é porque nós temos que passar. E isso independe da nossa visão sobre a tal questão em si. Se a gente acha legal ou acha horrível. Se a gente quer ou não quer. Porque nessa dinâmica de reencarnação, nós já sabemos, mas é sempre bom repetir, estamos aqui para provar e expiar. Só que a gente não sabe muito bem. Será que a gente está para provar ou para expiar ou para as duas coisas? Eu não sei da minha, você sabe da sua, mas vamos lá. O que a gente sabe é o seguinte: grande parte está muito mais expiando do que provando. E nesse processo da expiação é o encontro com o caminho certo, que no passado a gente optou por um caminho errado. E aí você pode orar como for, porque talvez na sua ignorância, eu não falo sua, talvez a minha também, tá, gente? A nossa ignorância. A gente não compreende muito bem e acha muita injustiça de Deus o que está acontecendo e não concorda e bate pé e faz beicinho, mas gente, é necessário para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Nessas horas, quando acontece algo que a gente não queira, que a gente não goste, vamos orar, vamos pedir. Mas vamos pedir, sabe o quê? Vamos pedir forças. Vamos pedir forças para enfrentar o que vem pela frente. E isso sim, eu posso afirmar, eu tenho certeza absoluta que nós somos sempre atendidos. Se a gente tiver que carregar um caminhão de areia nas costas e vai estar pesado e vai ser difícil e vai ser moroso, vai ser complicado, quando a gente pede e ora para o nosso mentor, que está lá sim para nos auxiliar, ele talvez não vai conseguir tirar esse caminhão das suas costas, mas ele vai te dar um ombro para você passar a mão do lado e andar contigo, ser teu parceiro nessa hora, te aliviar um pouco esse fardo, te dar um sustento. É disso que a gente está falando. Como a oração pode nos auxiliar,
como a oração pode melhorar. Ora que melhora. A força para resistir muitas vezes que a gente precisa, a força para perseverar, para enfrentar o que necessitamos vivenciar. E normalmente nessa relação que a gente tem com a oração, com o alto, com Deus, a gente gosta muito daquelas frases prontas, que a gente não pensa muito, mas fala, que é assim, seja o que Deus quiser, né? Quase que um ato de fé. Não, é tudo seja do que Deus quiser. Pergunta, será que é isso mesmo? Será que é seja o que Deus quiser ou será que seja o que eu quiser? Consegue entender a diferença? Até onde a gente não só acredita, mas confia no Pai, confia em Deus, confia na espiritualidade de luz, confia no teu anjo da guarda, confia no teu mentor, confia na providência divina, enfim. Quanto a gente confia verdadeiramente para entregar nas mãos do Pai, tendo a certeza, a tranquilidade de que aquilo que está se passando na minha vida é o melhor para mim, mesmo que eu não entenda o que está se passando. Mesmo que naquele momento é tanta dor, tanto desespero que eu não consigo ver um palmo na minha frente. Mas eu confio. Eu não só acredito. Eu acredito e confio na providência divina. Será? Estou levantando questões aqui, tá, gente? Como sempre, eu tento levantar questões para a gente pensar, tá? Será? Pergunta. Será que a gente está preparado para aceitar o que é o melhor para nós e se entregar na mão do Pai, de verdade? Mesmo quando a gente não tem essa capacidade de enxergar naquele momento? Porque, pessoal, eu vou fazer uma analogia aqui rápida, tá? Para mim, o momento da confiança, eu vou dizer qual é. É aquela brincadeira que a gente faz, que o camarada vira assim e deita, se joga para trás e tem alguém atrás para te segurar com a mão estendida. E você tem a certeza que você vai se jogar para trás e que alguém vai estar ali para te segurar. Você não vai dar uma olhadinha antes para ter certeza? Será que ele vai? Será que a pessoa vai estar ali? Será que ela está prestando atenção? Será que o braço dela é forte o suficiente? Confia. Confia na providência divina. Se não confia o suficiente, fé raciocinada. Esse conjunto de crença e confiança que a gente pode fomentar dentro de nós, estuda, reflete, pensa, sente, você vai chegar lá. Essa confiança irrestrita muda completamente o panorama até do nosso relacionamento com o alto, com a oração, como a gente pede, como a gente agradece com o alto. Provas e expiações. Provas e expiações é isso, é o que a gente tem que passar na nossa vida, porque a gente precisa crescer e a gente precisa evoluir e a gente está aqui para isso. Às vezes a gente não quer, às vezes eu vou aqui passar o meu tempo, vou ali fazer uma coisa para passar, deixa o tempo passar, não estou fazendo nada, minha vida já não tem mais propósito nenhum, não sei nem o que eu estou fazendo mais aqui encarnado, já criei meus filhos, agora já estou velho, já aposentei, já estou na reforma, seja o que for, já pronto. Pessoal, se está aqui, é porque tem alguma coisa para aprender, tá? Senão já tinha ido embora. Simples assim. Dentro do planejamento reencarnatório, está pré-estabelecido aquilo que a gente necessita vivenciar. E com o nosso olhar raso, a gente acredita que talvez a vida é quando a gente cria os filhos e está empregado e depois acabou, não tem mais nada, vai embora logo. Não é normal esse pensamento? Então, tem coisa para vivenciar, tá? Senão você já tinha ido embora. Tem dúvida? Não confia no Pai? Será? Não tô fazendo julgamento aqui, tá, gente?
Eu estou querendo suscitar reflexão para aquilo que faz sentido. Talvez não faça sentido para você. Mas para o círculo fechar, quando eu falo círculo é um todo, do nascimento ao desencarne, o aprendizado está sendo realizado. Porque senão para que você estaria encarnado? Será que você estaria encarnado só uma meia dúzia de anos para nascer o teu filho e para você ver ele sendo criado e depois você agora já se aposentou, já reformou? Reformou para quem está em Portugal, a mesma coisa, tá, gente? Aqui é outra fala diferente. E pronto, e acabou sua vida? E eu te pergunto, e se você tivesse nascido no Lesoto, onde tem uma média de idade de 40 anos, que não ia nem dar tempo provavelmente para você ver seu filho sendo criado? Como é que é? Será que é azar de quem nasceu no Lesoto? Ou seria bom? Quem nasceu aonde nasceu, no meio onde nasceu, com a genética onde nasceu e com a herança espiritual onde nasceu, não foi por acaso. E esse é o teu caso, meu irmão. E é o meu caso também. É o caso de todo mundo. Não tem acasos, não tem vítimas, não tem esquecimentos nesse processo de reencarnação. O que há são provas e expiações. Tá para provar ou tá para expiar, ou tá para duas coisas. Nesse entendimento mais profundo, quando a gente para entender, a gente vai voltar já à questão da oração, tá, gente? Eu não esqueci, não. Existe aquela frase muito verdadeira, que é a seguinte: há males que vêm pro bem. E aí, quando a gente para pensar com calma, a gente percebe que, na verdade, a concepção de males é muito nossa. Esse entendimento do que é bom ou do que é ruim é muito dentro dessa nossa capacidade de entender um todo. Porque às vezes sim, há males que vêm para o bem, porque esse tal male, esse tal mal, essa tal coisa ruim que está acontecendo na nossa vida, que é o que a gente necessita para experienciar. E a gente ora para tirar esse mal, essa coisa ruim da nossa vida, e às vezes essa coisa ruim é o aprendizado em si, é o crescimento em si. Vamos pensar agora, fazer um exercício, convidar um exercício para você fazer. Pensa aí na sua vida, quantos os males foram aqueles que num primeiro momento você enxergou que não era nada bom, e passado algum tempo você percebeu que graças àquele mal que aconteceu, você chegou a um bem. Para refletir, eu tenho certeza que você vai conseguir enxergar. Se não conseguir enxergar, faz um exercício da lembrança, tenta enxergar o que saiu de bom, às vezes, nessa questão ruim que teve na sua vida inicialmente. É o exercício do para quem tem olhos de ver. Esse é o convite. Qual o foco? Dá sempre para enxergar o negativo, mas também dá para enxergar o positivo. Se não dá sempre, dá a maioria das vezes, tá? Eu vou trazer aqui um exemplo bem extremo. Eu gosto de exemplos extremos só para ilustrar, tá, gente? Para a gente pensar um pouco, tentar entender nessa dinâmica reencarnacionista que amplia muito esse nosso horizonte, desse nosso entendimento. Vamos lá. Sabe aquela pessoa que nasce? Aquela pessoa não. Uma pessoa, tá, gente? Eu vou generalizar, mas eu não quero especificar, porque é muito mais amplo, muito mais profundo o entendimento. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar uma pessoa que nasce sem braços e sem pernas. Atenção, não estou dizendo todas as pessoas que nascem sem braços e sem pernas, mas vamos imaginar a pessoa que nasce sem braços e sem pernas. Ponto. Naturalmente, não sei vocês, mas o pensamento normal meu, da sociedade como um todo, imagino eu, é o seguinte: caramba, que desgraça, que dificuldade, que azar, que coisa triste, que pena que dá. E é verdade, dá mesmo, ok? Agora, e quando a gente enxerga mais profundamente, e a espiritualidade de luz vem mostrar o seguinte, que
Esse camarada que nasceu assim, dessa maneira, nesse exemplo, não estou falando de todos, vou repetir, mas esse camarada que nasceu assim, dessa maneira, ele nas últimas 5 encarnações cometeu suicídio. E ele encarnando de novo com braços e pernas, ele tinha grandíssima probabilidade, uma enorme, grandíssima, não estou inventando aqui uma palavra, uma enorme probabilidade de mais uma vez cometer o suicídio. E aí, a própria espiritualidade nesse planejamento reencarnatório concebe, digamos assim, esse mal, vamos dizer dessa forma, que vem para um bem. Porque só através dessa ausência de pernas e mãos ele vai ter o tempo necessário para vivenciar alguma experiência que ele necessita vivenciar e que ele não está conseguindo porque ele não dá tempo, ele está se fazendo mal e se destruindo no processo do suicídio. Será que eu me fiz claro? Para a gente tentar entender a amplitude da questão, como foge ao nosso controle. O nosso controle não foge à nossa percepção num todo. Quando, por exemplo, vou dar um caso do Chico Xavier aqui, que também é bem interessante. O Chico Xavier, quando ia trabalhar, quando ele era novo, tá? Indo trabalhar, ele sempre passava no bar e via um pessoal bebendo, jogando uma sinuquinha. E ele ia pro trabalho e estava lá o pessoal bebendo e jogando a sinuquinha. Ele voltava do trabalho, o pessoal bebendo e jogando a sinuquinha. E o dia seguinte igual, o dia seguinte igual. E aí o Chico Xavier naturalmente olhou com aquele lá de reprovação, sabe? Tipo, pô, pessoal, né? O dia inteiro desperdiçando tempo aí, bebendo e jogando sinuca, podia estar fazendo uma coisa melhor. E Emmanuel aparece para ele, diz: Chico, esses irmãos que estão aí, na verdade, eles estão fazendo um grande avanço, porque hoje eles estão bebendo e jogando a sinuquinha, mas encarnação passada eles estavam matando e destruindo. Ponto final da história. Como é que a gente enxerga com os nossos julgamentos, com a nossa visão limitada, com a nossa percepção restrita? Será que a gente confia no Pai, na providência divina? A ideia é a gente sempre se questionar quando as minhas preces não foram atendidas. Te pergunta, por que será? Será que Deus esqueceu de mim? Será que o meu mentor está de férias e ele está sem sinal? Caiu o sinal dele? O Wi-Fi? Ou será que sou eu que não estou conseguindo enxergar as coisas além da minha limitação? Interrogação. Provavelmente é por aí, tá? Eu não vou afirmar porque cada um tem seu caso, cada um tem a sua vivência. Mas uma coisa é certa, teu mentor não esqueceu de você. Se as tuas preces não foram atendidas, para pensar. O que você está pedindo? Será que é o que você está precisando ou é o que você quer? O hora que melhora funciona sempre. Talvez não como a gente quer, mas funciona. Isso não há dúvidas. Porque ter fé, pessoal, ter fé é acreditar e é confiar, principalmente confiar que mesmo que o meu desejo não seja atendido, ainda assim eu confio. E vou frisar a palavra, eu confio, porque eu sei que Deus está no controle e que tudo está correndo ao meu favor. Vou repetir de novo, Deus está no controle e está tudo correndo no meu favor, mesmo que eu ache que minha vida está uma bagunça, está tudo errado, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Vamos confiar? Vamos se conectar com o alto? Vamos fazer o nosso? Entregar o resto na mão do Pai? Você está fazendo o teu? Está fazendo tudo que você pode fazer? Ou está arrumando desculpa, está arrumando aquela bengala, está justificando e se fazendo de vítima? Interrogação. Vamos trabalhar, pessoal, a nossa fé. A fé é uma conquista, não é cega, é a fé racional. A fé raciocinada, que a doutrina espírita nos ajuda tanto
a perseverar, a buscar, a encontrar. Eu vou me entregar na mão do Pai porque eu sei, porque eu sinto, porque eu não tenho dúvida nenhuma. Se há dúvidas, não tem problema, tá, gente? Não se culpe. Mas vamos refletir, vamos elaborar, vamos questionar mais. Ah, mas eu não estou entendendo. Então vamos passar a entender. Não há mistérios, não tem mistério nenhum para acontecer nesse relacionamento com o alto. Como a divindade atua na tua vida, direta e indiretamente. Essa é a busca da fé raciocinada que Kardec e a doutrina espírita nos estimula a fazer, tá bom? Vamos lá que hoje eu estou falando bastante, a gente tem horário. Eu vou falar agora sobre um tema aqui, pulando de tema. Um tema aqui que é muito sensível, tá? Mas eu não quero ofender ninguém. A minha intenção não é essa. Já peço desculpas se você se sente ofendido com o que eu vou falar. Eu vou só passar a minha opinião e vou construir um raciocínio para explicar ela, mas ninguém precisa concordar, tá bom? Minha opinião não é melhor do que a de ninguém. Tá? Não quero, com a minha leitura, criticar, não quero fazer julgamentos. Eu só quero questionar e dar a minha leitura de vida. Tá? Um tema que é muito ligado à oração, na questão do pedir, que são os milagres. E essa ideia do milagre, que é só pedir e vai obter, porque talvez seja abençoado. E eu, particularmente, acho uma leitura muito fácil, digamos assim, tá? Uma leitura de, no mínimo, pouco esforço, porque nessa lógica eu nasci e aí eu não faço nada até morrer, mas de alguma forma eu, porque fico em oração, mas tenho tenho muita fé e eu peço, eu sou agraciado pelo Pai e pronto, está tudo resolvido na minha vida. Vida que segue, eu recebi o tal milagre tão esperado. Entre esse nascer e morrer, eu vou lá na igreja, ou no templo, ou no centro, enfim, oro muito para Deus, sou muito devoto, tá tudo muito bonitinho. Só que eu chego em casa, sento o sarrafo no meu filho, critico o meu marido ou critico a minha esposa, eu julgo lá aquela minha vizinha, meu vizinho, fico falando mal da minha prima. Mas semana que vem eu tô lá de novo, lá no centro, para assistir a palestra, tomar o passe e beber água frutificada, ou para ver o pastor pregando, ou o padre rezando a missa na igreja, e vou lá, vou me benzer com água benta e faço as orações, e tá muito bom, e tá tudo certo, e recebi um milagre de Deus, um milagre do alto. Será que é por aí? Tá? Não vou responder, a resposta já está dada, né? Mas eu questiono a vocês, ninguém precisa concordar com as minhas respostas, mas será que é assim, tão fácil? Desculpa, eu acho fácil, tá, gente? Que esforço que eu fiz para mudar? Nenhum, nada. Eu sou melhor? Que melhor o quê? Continuo igual. Só vou lá bater ponto. Bato ponto lá na igreja, no centro espírita, onde seja, e pronto, tô salvo, tô iluminado a minha vida. Nelson, o que você fez da sua vida? Nada, mas eu fui muito fiel a Deus. Lá na igreja, no centro, nos domingos, no sábado. Ah, lá eu fui muito religioso. Nossa, o Nelson era muito religioso. E aí a gente espera o tal milagre acontecer, não é verdade? Mas, pessoal, os milagres acontecem o tempo todo, para quem tem olhos de ver. E ainda tem uma outra versão, agora que a gente já está estourando o nosso horário, tá, gente? Uma outra versão, uma outra palavra até em moda, que é o tal do livramento, tá? Vou falar sobre isso também, não quero criticar, tá, gente? Por favor, ninguém precisa concordar comigo. Quero fazer pensar só. Vamos lá. Normalmente, essa ideia do livramento está muito vinculada quando vai acontecer um desastre, uma tragédia, aqueles vídeos que são mesmo emocionantes, né? Com aquela música de fundo bonita, que você vê que uma criança ia ser atropelada por um carro, aí o fulano é salvo ou liberto, e aí é livrado
da tal situação, o tal livramento, o livramento de Deus. Pessoal, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Um dia, todo mundo vai morrer, tá? O Nelson, você, todo mundo vai desencarnar, cedo ou tarde. O livramento não é na hora do desastre. A espiritualidade trabalha 24 horas, 365 dias por ano. Eu vou esclarecer uma coisa aqui. Se tiver que ser a tua hora, a minha hora, vai ser. Livramento de quê? Se não tiver que ser também, não é. E a espiritualidade vai trabalhar. Simples. Enquanto a gente tiver que aprender, a gente vai estar aqui. O livramento da pessoa. Outra coisa é um livramento. O livramento do fulano que me fazia mal na vida. Pessoal, a gente se conecta com aqueles que estão vibrando conosco. Não tem livramento como se a pessoa fosse a pessoa ruim para a minha vida. A pessoa é ruim para a tua vida porque de alguma forma você se conectou a ela. Então, olha em ti. Qual foi o laço? Qual foi o gatilho que criou, estabeleceu essa conexão? Vamos sair desse papel de vítima, porque o outro que está me fazendo mal, eu sou o coitadinho, bonzinho. Então tem que. O livramento, tirou essa pessoa da minha vida. O que coloca e tira as pessoas da nossa vida são as nossas escolhas, com a nossa vibração, como a gente se relaciona com o mundo, como a gente vibra, com os interesses, com as afinidades. São visões que é interessante a gente discutir e pensar, penso eu pelo menos, porque a questão vai muito mais além. É uma questão muito mais no sentido da responsabilidade, responsabilidade pelas nossas escolhas e, consequente, naturalmente, aquilo que a gente vai colher no futuro. Seja o livramento, seja o milagre, a maneira que as pessoas enxergam o poder da oração de uma forma, no mínimo, rasa, eu diria assim, tá? Não querendo criticar, mas parece que eu estou criticando, tá vendo, gente? Eu estou tentando. A questão é o seguinte, pessoal, deixa eu falar aqui com atenção. Eu não preciso concordar, mas eu não quero agredir, eu tenho que respeitar, e eu busco respeitar, porque as pessoas, cada um tem as suas crenças, e eu também tenho a minha. Simples assim, cada um no seu quadrado, ok? Ninguém precisa brigar. O camarada pode torcer para o Flamengo e o outro pode torcer para o Palmeiras. E um vai amar o Palmeiras e o outro vai amar o Flamengo e tá todo mundo feliz. A gente não precisa ir do Palmeiras contra o Flamengo e vice-versa para brigarem. Cada um está no seu quadrado e está feliz como é. E esse é o importante, tá? O que eu quero trazer aqui é dentro da ótica da doutrina espírita, como a gente entende Jesus, esse relacionamento com o alto, com Deus, com a espiritualidade, esses conceitos de milagre, livramento e outras questões, na ótica da doutrina, na ótica da dinâmica, como acontece a interferência espiritual nas nossas vidas no dia a dia, de uma maneira mais profunda para a gente analisar com maior atenção, tá? Já estamos no nosso horário. Pessoal, vamos lembrar o seguinte, nessa história de julgamento, de estar perceptivo a tudo isso que acontece ao nosso redor e de maneira que a oração pode nos auxiliar frente à nossa vida, frente ao relacionamento com o próximo, de acordo com a nossa vibração, com a nossa busca, com as nossas escolhas, com aquilo que a gente caminha. E esse passo à frente vai sempre depender de nós, desse nosso esforço. Como e o que a gente está buscando. A gente não precisa depender do sorriso do outro para sorrir também. A gente não precisa depender do outro fazer algo bom para a gente ir lá e fazer algo bom também para retribuir. A gente tem amor próprio aqui dentro. E nessa busca da oração,
é ir de encontro com o alto. Hora que melhora, vai melhorar, eu tenho certeza. Na dúvida, para de pedir coisa. Para de pedir coisa. Agradece mais e pede uma coisa só. Pede força. Pede força para enfrentar. Força para viver. Força para suportar todas as provas e todas as expiações que você precisa enfrentar nessa vida. É aí que o ora e vai melhorar, hora que melhora, tá bom? Pessoal, espero que tenha feito sentido para vocês essa questão da oração. Só uma maneira da gente pensar um pouco mais sobre o assunto, tá bem? Daqui a 15 dias a gente volta com outro tema. Muito obrigado por estar aqui comigo. Um grande abraço e beijos a todos. Eu vou agora fazer minha oração como de costume. Convido a todos, quem quiser, a fecharem os olhos comigo e assim agradecemos a Deus Pai por tudo, pela nossa vida, pela nossa encarnação, por mais essa oportunidade de estar aqui experienciando, vivenciando mais uma etapa. Agradecemos também a Jesus, nosso amigo, nosso mestre, nosso guia, nosso exemplo maior de perfeição do caminho a ser seguido. Agradecemos a toda a espiritualidade de luz que nos acompanha com muito amor, que está sempre ao nosso dispor, aguardando essa nossa conexão que pode ser feita através da oração. E assim oramos e agradecemos e pedimos para dar encerrado, pedimos autorização para dar encerrado mais esse encontro da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, muito obrigado. Vocês estiveram até aqui no final. Beijos e abraços a todos. Tchau, tchau.